bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a Idade Moderna. Vamos focar nos principais pontos de processo de transição para a modernidade. Vamos lá? A Idade Moderna. Principais pontos do processo de transição para a modernidade. A Idade Moderna é um período específico da história do Ocidente. Destaca-se das demais por ter sido um período de transição por excelência. Tradicionalmente, aceita-se o início estabelecido em 29 de maio de 1453, quando ocorreu a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e o término da Revolução Francesa em 14 de julho de 1789. Entretanto, apesar de a queda de Constantinopla ser o evento mais aceito, não é o único. Têm sido propostas outras datas para o início deste período, como a conquista de Celta pelos portugueses em 1415, a viagem de Cristóvão Colombo ao continente americano em 1492 ou a viagem à Índia de Vasco da Gama em 1498. Algumas correntes historiográficas anglo-saxônicas preferem trabalhar com o conceito de tempos modernos, entendido como um período não acabado, introduzindo nele subdivisões entre mais antiga e mais recente, ou então procedem a uma divisão entre sociedades pré-industriais e sociedades industriais. A noção de idade moderna tende a ser desvalorizada pela historiografia marxista, que prolonga a Idade Média até o advento das revoluções liberais e ao fim do regime senhorial na Europa, devido à ampla ação das cruzadas que expandiram o comércio na Europa. A dificuldade de delimitação cronológica do período se deve principalmente às divergências de interpretação quanto à origem e evolução do sistema capitalista. Contudo, o período histórico, que vai do século XV ao século XVII, é genericamente percebido como um período de transição. Entre os séculos XIV e XVI, podemos destacar três invenções que mudaram a fisionomia da Europa: a pólvora, a imprensa e a bússola. A pólvora, já conhecida na China desde o século I, ao chegar à Europa, transformou a defesa militar, antes formado pela ordem da cavalaria com seu código de honra e posição social dominante. A imprensa foi de fundamental importância para a divulgação mais fácil e barata das ideias, o que incrementou os movimentos intelectuais. Já a bússola possibilitou a orientação das embarcações em alto mar, independente da visibilidade do céu, proporcionou mais segurança e economia, impulsionou assim as grandes navegações em busca de novas rotas para o comércio. Assim, movido por ambição, bravura e fé, com embarcações e recursos muito modestos, cruzaram mares e descobriram novas terras, a América, e nela novos povos e civilizações, que pela sua nudez, simplicidade e diferença surpreenderam os europeus. As navegações permitiram não só uma relação comercial, mas também territorial. Os europeus consideravam-se donos das terras americanas recém-descobertas. A tecnologia permitia aos europeus cruzarem oceanos e imporem o domínio da coroa e da fé aos nativos das terras americanas. Novos maquinários foram introduzidos nas oficinas manufatureiras, além do grande investimento na indústria náutica, já que era através dos mares que o comércio europeu mais se expandia. Uma outra novidade dessa época foi a introdução dos algarismos arábicos na cultura europeia. Esse conhecimento foi desenvolvido no Oriente e trazido para a Europa por mercadores. A utilização dessa ferramenta de cálculo facilitou a contabilidade e o enriquecimento da burguesia e também possibilitou o desenvolvimento do pensamento abstrato entre os cientistas. Dentro desse espírito inventivo, em pouco tempo, os cientistas desenvolveram as primeiras noções modernas da matemática, da óptica, da mecânica, da engenharia, da medicina e da astronomia. Os principais expoentes desse período foram Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, entre outros. A Revolução Copernicana é o nome que se dá à profunda transformação na concepção do universo, ocorrida no início da Idade Moderna,
com a proposição de um sistema planetário heliocêntrico, centrado no Sol, em lugar do modelo geocêntrico. Disse copernicana porque tal revolução científica foi iniciada pelo trabalho do astrônomo e cônego polonês Nicolau Copérnico, o primeiro a propor um modelo heliocêntrico com detalhes matemáticos bem desenvolvidos. Justamente a presença de desenvolvimentos matemáticos no modelo proposto por Copérnico que justifica o pioneirismo a ele atribuído. O sistema copernicano, que seria confirmado por Galileu por meio de observações astronômicas, contraria dogmas da Igreja Católica, o que levou Galileu a ser julgado pelo Tribunal da Inquisição. Na esteira de Copérnico, Kepler elaborou leis para descrever os movimentos dos planetas. Para Kepler, o universo inteiro é regido por uma única lei, e o espírito humano capta com maior clareza as relações quantitativas. Nisso consiste as diferenças da ciência moderna e da ciência antiga. O cientista moderno lê o mundo pela linguagem da matemática. Quem mais avançou com essas interpretações matemáticas do mundo, aplicando-as nas ciências naturais, foi Galileu Galilei, que se tornou conhecido como o pai da ciência natural, por sustentar o domínio da natureza pela ciência. Afinal, os fenômenos naturais, sendo quantitativos, são todos mensuráveis. No final da Idade Média, todo o conhecimento em torno da cartografia, que estava esquecida no Ocidente, mas que vinha sendo preservado pelos árabes, voltou à tona, atingindo seu apogeu na época das grandes navegações, quando se inicia a Idade Moderna. Com a descoberta do continente americano, a cartografia toma mais um fôlego e inicia os trabalhos para mapear o novo continente. Juan de la Cosa faz então o primeiro mapa mundi, a conter o Novo Mundo em 1500. Foi nessa época, no século XVI, após o descobrimento da América, que o holandês Gerard Mercator, utilizando-se de todo o conhecimento produzido até a época, para produzir o mapa mundi, que levaria seu nome e que representava grandes rotas em linha reta. Mas só a partir do século XVII que os países começaram a se preocupar mais com o rigor científico dos mapas. E é realizado então o primeiro levantamento topográfico oficial na França, em 1744, chefiado por César François Cassini, que seriam os precursores dos mapas modernos. Assim, os estudos de astronomia do italiano Galileu Galilei e do cartógrafo lusitano Pedro Nunes permitiram o desenvolvimento das cartas náuticas e auxiliaram na criação de instrumentos como o astrolábio e a luneta, e a bússola, que somados aos conhecimentos matemáticos dos bizantinos e dos árabes, passaram a conter cálculos de longitude e latitude. As cartas portulanas foram aprimoradas. Os mapas passaram a fornecer informações mais precisas e seguras para viagens de longas distâncias. Dos séculos em diante, com o desenvolvimento das técnicas cartográficas, o aperfeiçoamento da fotografia, a aviação e a informática, a cartografia dá um salto. Atualmente são utilizadas fotos aéreas e de satélites para a realização de mapas e cartas, que cada vez mais são utilizados eletronicamente, descartando a necessidade de impressão e tornando-os interativos. Bom, pessoal, ficamos por aqui, então até a nossa próxima aula.